Olá! Estamos começando mais um programa Conexões que Transformam da Rádio Tropical Web Brasil. Hoje eu quero pedir desculpas para vocês, porque eu estou gripada, então a minha voz vai estar um pouco estranha e eu posso também, eventualmente, estar tossindo. Então, peço desculpas, mas não poderia deixar de estar aqui presente, apresentar o programa para vocês e receber minhas queridas convidadas. Bom, na semana passada, nós recebemos aqui duas convidadas maravilhosas, Madalena Megiolaro e Adélia Ozon. Madalena nos contou, né, sobre a sua trajetória artística e conversamos também sobre assédio moral, psicológico, uma série de violência, principalmente contra as mulheres. E a Adélia Ozon falou sobre toda a trajetória dela como defensora da ozonoterapia e também falando sobre a pré-candidatura dela à deputada federal. Foi muito bacana esse programa. Se vocês perderam, eu sugiro que vocês acessem o perfil da Rádio Tropical Web Brasil do YouTube para prestigiar as nossas convidadas. E eu queria também aproveitar hoje e solicitar a vocês uma ajuda, tá? Uma ajuda para a Casa de Apoio à Criança em Tratamento de Câncer de Santa Teresa, aqui do Rio de Janeiro. Se vocês quiserem acessar o Instagram, é CACCST. Tá? Eles fazem um trabalho maravilhoso, recebendo, acolhendo as crianças em tratamento de câncer e suas famílias. Mas eles estão com dificuldades financeiras. Então, se por acaso você puder ajudar ou puder divulgar a necessidade deles, a gente vai ficar muito grato mesmo. Tá? Vou passar aqui para vocês o Pix e a mensagem deles. Nenhum tratamento pode ser interrompido. Com o apoio da farmácia parceira, conseguimos garantir medicamentos, mesmo sem recursos imediatos. Isso faz toda a diferença na vida de quem atendemos. Hoje, enfrentamos um desafio, uma dívida de R$ 8.046,54, acumulada nos últimos 3 meses. Seguimos firmes no propósito de cuidar de vidas e contamos com o apoio para continuar. Então, o Pix deles é o CNPJ, que é 04 158 233 001 78. Então, assim, se vocês puderem acessar o Instagram deles, vocês vão ver como é bacana o trabalho que eles fazem. Inclusive, assim, 2 vezes por ano, eles organizam desfiles solidários, onde artistas, influenciadores, empresários participam, desfilando, inclusive com as crianças em tratamento de câncer. E esse desfile tem justamente o objetivo de arrecadar recursos para atendimento a essas crianças. Tá bom? Bom, hoje nós vamos aqui conversar com as nossas queridas convidadas, a Cíntia Melo e a Major Vânia Juliano. Mas, primeiro, nós vamos escutar a nossa primeira música, Tente Outra Vez, de Raul Seixas, Paulo Coelho e Marcelo Mota, de 1975. E vamos ouvir na voz de Raul Seixas. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer
a sua empresa para Portugal através do Visto Gold, essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do Visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal. Ou, se não quiserem viver, que se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis, o nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então, nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VM Advocacia PT. Obrigada. Estamos de volta. Bom, vamos agora entrevistar a Vânia Juliano, Major Vânia. Muito obrigada por estar aqui. É a segunda vez que Vânia vem ao nosso programa e é sempre um prazer enorme te receber. Obrigada, é uma satisfação muito grande estar aqui, ainda mais com amigas, né? Conheço as duas amigas, a gente está sempre juntas, falando, conversando, em eventos, então é maravilhoso você ter essa proximidade. Então, assim, é muito bom estar aqui, sentada, conversando, trocando ideia e mostrando um pouquinho da nossa realidade. Perfeito. Bom, a Vânia é advogada, major da reserva da PMERJ, jornalista, CEO da agência de palestras Voz de Impacto, coach, comendadora, pós-graduada em gestão policial militar e segurança pública, com especialidade em vara de execução penal e previdenciário. Psicologia e coaching, escritora e criadora do método de terapia cognitiva que usa personagens fictícias em analogia a casos reais. Muito bacana. A Vânia, ela dá palestras também falando sobre os super-heróis, fazendo analogia a casos reais, e as palestras dela são sempre maravilhosas. Então, Vânia, conta para a gente um pouquinho sobre a sua trajetória. Você começou como advogada? Não, na verdade, eu tenho uma origem humilde, onde eu passei por várias situações. A gente não tinha água potável, tinha que carregar, a gente sempre tinha que se mudar, porque morávamos em cômodos e comunidades, e o meu pai trabalhava e sempre tinha que ter um lugar mais próximo, tal. Então a gente conseguiu chegar morava no pé do Juramento, né? Embora eu tenha nascido em São Cristóvão, na Barreira do Vasco. Então a minha mãe me adotou, né? A minha mãe, ela simplesmente, ela natural, né? A minha mãe não quis e ela me abandonou, e a minha mãe, que ficou comigo até tarde, até depois de adulta, ela me criou com meu pai, né? E assim, eu e minha mãe, a gente não tinha um relacionamento muito bom, porque como ela perdeu o filho dela, ela assim, tipo, alguém ocupou o espaço do meu filho, e esse alguém era eu. Que bom, né? Então, não sei se isso foi bom não, porque ela me culpava. Tipo, você é uma estranha, você não é minha filha. Mas, enfim, eu acho que tudo que acontece na nossa vida acontece por uma razão, Com tá? certeza. Então, eu sou grata por ela ter me criado, ter cuidado, né? Eu precisava Orientado. orientado, me alimentado. Então, independente de qualquer coisa, eu sou agradecida. O meu pai era maravilhoso. Meu pai era sensacional. Então, meu pai ele sempre procurava, embora não tivesse tanta instrução, né? Naquela época era muito difícil, mas meu pai sempre me tratava muito bem, sempre me orientava, era muito sábio.
Então, ele sempre ficava assim. Então, é uma frase que eu falo toda hora e as pessoas gravam. Minha filha, olha, você vai crescer, vai estudar, trabalhar, ter a sua casa e o seu carro. Essa vai ser a sua prioridade. E foi. Eu trabalhei, estudei, não tinha livros, as pessoas jogavam livros fora, eu pegava livros descartados e estudava. Passei na prova da corporação da Polícia Militar, que, na verdade, eu nem sabia exatamente qual era o trabalho da Polícia Militar. Né? Eu costumo dizer que a pessoa que mora numa comunidade, ela vê a polícia como uma inimiga, o inimigo está chegando. E, na verdade, não é assim. Mas essa é a visão que se tem. Então, quando abriu a prova, eu queria fazer a prova para aeronáutica, e aí a aeronáutica não aceitou a minha instrução, né? Porque eu fiz normal e fiz secretariado. Então, a aeronáutica não aceitou. Então, eu fiz, na mesma época, abriu a prova da corporação, da Polícia Militar, e eu fiz a prova da Polícia Militar. Sabe assim, quando você vai passando em tudo, sem o menor, assim, intenção, Pretensão. expectativa, não tinha Mas nada. assim que é bom, né? Eu fui fazendo e fui passando, e sempre eu ficava atrás, porque, tipo assim, todo mundo, eu não faço faculdade, eu fiz curso, eu fiz isso, né, falei, meu Deus do céu, essas mulheres estudaram, eu estou competindo com essas mulheres. Resultado, eu não lembro exatamente quantas vagas, mas a aprovação foi menor do que as vagas. E eu fui uma das. Então, estava tudo certo para ser aprovada, tudo certo para incorporar. A incorporação, quando eu cheguei lá, Vânia Juliano, por favor, olha, você foi reprovado. No quê? Eu já tinha passado em tudo, fui reprovada no quê? Não posso falar. Falei, não, o senhor vai falar. Aí começou aquela guerra, aí no final eu consegui, eu acho que eu fico dizendo que tem alguém lá em cima que gosta muito de mim. Então, tinha um amigo que era militar e ele conhecia a pessoa que fez minha pesquisa social. E ele me levou na casa dele. E quando eu cheguei lá, ele confessou que não fez a minha pesquisa porque ele ficou com medo. E, em consequência, me reprovou. Mas medo de quê? Porque era comunidade. Eu morava próximo, bem próximo de uma comunidade. Ele ficou com medo de ir fazer a pesquisa social. Veja bem, eu não recrimino, mas ele pelo menos me desse o direito da dúvida. Não, uma satisfação. Não, o direito da dúvida. Uma outra alternativa. Eu não conheço, eu vou chamá-lo aqui no quartel, mas não, ele preferiu me reprovar porque eu era pobre e morava próximo da favela. A verdade era essa. E aí foi uma primeira guerra que tive na minha vida. Né? Eu comecei a procurar, fui no quartel-general, falei com várias pessoas. E, assim, aparentemente era quase impossível. Como que eu ia conseguir isso? E, assim, eu lembro que eu fui parar numa sessão e o coronel lá acabou comigo. Tipo, tá correndo atrás, você não presta mesmo, tal. E eu falei para ele, olha, eu vou arranjar um advogado e eu vou voltar aqui e o senhor vai engolir o que o senhor está falando. Só que eu não sabia aonde que eu ia conseguir advogado. Eu não tinha dinheiro para nada. E aí, amigos, conversa lá, conversa cá. Encontrei um major num evento, que eu fui com uma amiga, estava muito chateada, mas eu fui com ela, vamos comigo. E eu contei essa história para ele. Ele falou, não, eu vou te ajudar. Aí começou, abaixo-assinado, e vai em tal lugar, faz isso. E eu fui fazendo, seguindo o que ele estava a gente falando. dá o passo, né, e Deus coloca o chão. E, assim, eu lembro que eu falei, na época tinha um ajudante de ordem, que no final, depois eu fui ser ajudante de ordem também. Eu falei para ele assim, olha, eu não sei por que vocês estão fazendo isso comigo. Eu nem sei se vocês me merecem, mas agora eu quero. E eu vou fazer de tudo para conseguir o que eu quero. Porque eu não sabia das consequências. Porque ninguém iria, em sã consciência, empregar alguém que tivesse sido reprovado no exame psicotécnico da polícia.
né? Na verdade, minto, o exame social da polícia. Ninguém. Ela deve ter um problema muito sério que eles não aceitaram. Eu nem sabia disso na época, mas depois que eu parei para pensar. Teoricamente, o fato de você morar numa comunidade deveria. Aí sim você deveria ser aprovada. Sim, Né? porque eu estava tentando melhorar de vida. Exatamente. E o que ocorre? Ele falou, olha, não tem jeito, vamos entrar com mandado de segurança, que eu nem sabia o que era. Aí ele impetrou mandado de segurança, eu lembro que era uma juíza, e a juíza perguntou o porquê da minha reprovação. E não tinha. O que eu tinha? Eu não fumava, eu dava aula para criança, eu não bebia, não saía de casa, não tinha dinheiro. O que tinha para me reprovar? Né? E eles não tiveram condições de avisar, inventaram umas coisinhas e tal. Aí a juíza fala o seguinte, incorpora ela. Aí eu lembro que eu estava dando aula, estava subindo a minha rua, aí veio um motociclista, parou. Vânia? Falei assim, olha, você esteja amanhã, tal hora, no QG, que a polícia quer falar com você, o pessoal da polícia quer falar com você. Aí eu liguei para o advogado, falei, bom, agora, né? O que eu queria fazer, eu já não podia mais fazer, que era a questão do meu pai, né? Que tinha falecido, eu queria colocar numa gavetinha, tal, eu não consegui. Eu falei, agora perdi, já tinha passado o tempo, as garotas já tinham entrado, já estava em época de formação. Falei, mas vou lá. Olha, eu peguei um engarrafamento na Brasil. Eu cheguei atrasada, suada. E quem era o OB? Aquele que falou um montão de besteira para mim. Meu Deus. Aí ele falou assim, agora você foi inteligente. Vamos tomar um café. Olha, mudou completamente o tratamento. Mas é assim mesmo. Aí ele falou assim, olha, eu vou esperar abrir uma próxima prova, um próximo concurso de policial feminina para te encaixar. Aí eu falei assim, não. Não, sabe por quê? Quando que vai abrir? Qual é a previsão? Não tinha. Então, eu vou ficar esperando vocês até quando? Não, eu quero entrar agora. Ele falou assim, mas eu não posso pegar uma arma e botar na sua cintura. Eu falei, como o senhor vai fazer? Eu não sei. Aí ele pensou, então você vai incorporar com os homens. Eu falei, meu Deus do céu. Aí entrei com os homens. Olha, eu sofri, eu apanhei. Igual aqueles banho ladrão, meu pai falava, banho ladrão, que apanha pra caramba. Então eu sofri, apanhei. Eu ficava de pernoite todos os dias. Eu era punida, fiquei presa, cocei a cabeça. Você se mexeu em forma, fica presa, ficava presa. Mas tudo é experiência. Sim, né? Mas eu queria aquilo. E quando eu consegui me formar, né, assim, foi uma coisa assim que eu não estava pensando que ia acontecer. Não acredito. Não acreditei. E é interessante que quando chegou quase no final do curso, que eu já não estava aguentando mais, mudou o comandante. E esse comandante, ninguém gostava dele, que ele era brabo, era ruim. E aí levaram o meu caso para ele. Porque, na verdade, a ideia era realmente me reprovar. E ele foi, assim, super nobre. O cara que todo mundo tinha medo, o cara que não gostava de mulher, ele falou assim, olha, se ela está aqui, ela conseguiu esse direito de estar aqui, não serei eu que vou impedir. Se ela tem condição de ser policial militar, ela vai ser policial militar. Depende dela. Eu não vou prejudicar nem favorecer. E aí, graças a Deus, eu me formei. A minha formatura foi engraçada, porque ficava assim, aquele montão de homem. E eu e mais uma menina que chegou depois. Linda e poderosa. Lá na frente, né? Acabada, né? Acabada, que pegava o sol do inferno. E assim, e daí começou a minha trajetória. Eu fui trabalhar, eu tinha uma coisa na minha cabeça. Eu não queria entrar por entrar. Eu queria mostrar que você pode ser diferente, você pode fazer coisas boas, você pode se comunicar com as pessoas que é mais pobre, que é sofrida. Ajudar outras pessoas. Porque, na verdade, quando eu pensei em entrar para a corporação, depois de tudo que eu passei, eu falei assim, gente, eu tenho que agradecer a Deus todos os dias por ter conseguido pessoas
que, de um jeito ou de outro, foi lá e me ajudou. Então, eu queria fazer isso também, sabe? E como policial militar, eu consegui fazer isso. Consegui, graças a Deus. São dia 23 de abril agora, eu completei 40 anos de polícia. Tudo isso? 40 anos. O meu filho, capitão, foi promovido a capitão agora. É, muito legal. E assim, e uma das coisas que ele fala que eu sou assim um espelho para ele, né? E ele queria ser igual a mim. Ele, mãe, a senhora vai no quartel, a senhora vai em alguns lugares, as pessoas vêm falar com a senhora, diz que trabalhou, que a senhora é muito bacana, que eu quero ser assim. Então, isso já valeu. Por eu ter mostrado para ele que você pode ser uma boa pessoa, que você pode ajudar as outras. E não é porque tentaram te atrapalhar que você vai se tornar uma pessoa ruim. Não, muito pelo contrário. A gente tem que, a partir das nossas dores, entender e ajudar com que outras pessoas não sintam as dores que a gente sentiu. Sim, e eu tenho casos de ter ajudado e resolvido outros problemas, assim, que as pessoas ficam assim, aí você é a minha madrinha, aí é muito bacana, sabe? E assim, e eu não faço mais do que a minha obrigação. Sim. Porque se eu sou policial, eu estou ali para servir a população, servir as pessoas. Eu sou uma funcionária pública, eu sou paga para ajudar, para resolver. Então, eu me orgulho, não pode falar mal da Polícia Militar perto de mim, eu me orgulho, mas eu entendo que existem algumas coisas que têm que ser mudadas. Né? Eu acredito que nós estamos chegando já lá. Né? Então, eu tenho meu filho, tenho meu marido, tenho os meus amigos, a gente conversa e a gente procura não ser tão radical assim. Porque não é todo mundo que mora na comunidade que é ruim. Exatamente. Não é todo mundo. É óbvio que também tem gente ruim? Tem. Mas isso não quer dizer que todo mundo que mora lá é assim. Sabe? Então, eu nasci numa comunidade, eu passei por muitas situações ruins, coisas que vocês assim nem imaginam, que eu acho que eu nem devo falar, nem comentar, porque são coisas muito ruins que as pessoas elas utilizam porque elas sabem que elas estão acima de você financeiramente, então elas procuram te humilhar, elas procuram, sabe? E eu lembro disso. Assédio, né? O Assédio moral. assédio, a moral, sexual, olha, eu lembro disso. Principalmente depois que meu pai morreu. Então, quando meu pai morreu, eu fiquei sozinha. Desprotegida. Fiquei desprotegida. E aquelas pessoas que, assim, que até então ia na minha casa, era tio para lá, era tio para cá, foram as pessoas que mais me prejudicaram, me perturbaram. Então, assim, eles só me respeitavam enquanto meu pai estava vivo. Sabe? Então, eu procuro passar isso. As pessoas, você conhece as pessoas quando você dá poder. Você quer conhecer uma pessoa, dá-lhe poder. Poder, dinheiro. Então, muito fica, nossa, mas fulano fez isso. Mas talvez, se você estivesse naquele lugar, você faria até pior. Sabe? Então, eu procuro fazer isso, ser certa. Eu procuro... É óbvio que eu não sou perfeita como ninguém, mas eu penso, repenso, aí converso, será que é assim mesmo? Vamos tentar melhorar, vamos procurar um jeito de ajudar, e por aí vai. E eu trabalhei em 3 lugares na corporação que me ajudaram muito a ter esse entendimento. Primeiro, eu trabalhei no Comando Geral. Eu fui assessora jurídica, né? Trabalhei como assessora jurídica, 11 comandantes, né? Governadores. Depois fui trabalhar na assessoria jurídica do governador. Então, lá é o topo, né? A pessoa fala a cabeça, né? Você está ali em cima. E depois eu fui trabalhar na DIP, que é onde você vai para a reserva, vai para a reforma. Aí você vê assim o sofrimento, as pessoas doentes, devido ao emprego, muito devido ao emprego, pessoas mais idosas. E depois eu fui trabalhar no BEP, que agora é o P, que é onde tem as pessoas que desviaram a conduta, que são presas. E você também vê que também não é assim, não é tão eu não poderia ser tão radical. Porque quando você é advogada,
principalmente eu que trabalhava mais como MP, né, Ministério Público, você vê a coisa de um jeito, né? Você só vê o mal. Não, mas não é bem assim, vamos procurar, esse cara tá reclamando. Quando você começa a esmiuçar as coisas, você vê que não é bem do jeito que é falado no papel, sabe? Que está ali escrito. Então você começa, não, vamos pensar, vamos nos colocar no lugar dele. Então eu trabalhei nos 3 lugares que eu acho que foram fundamentais para o meu caráter. Porque assim, é importante ouvir ambos os lados, todos os lados. Sim. E quando foi que você, então, decidiu ser advogada, jornalista? Conta pra gente. Tá. Cada unidade que eu participei, que eu fiquei, né, que eu trabalhei, que eu fui lotada, ela me obrigava a eu estudar. Até porque eu queria fazer um bom trabalho. Queria mostrar que você é capaz. E nós que somos mulheres temos que mostrar isso o tempo todo. O tempo todo, não. O tempo inteiro você é levado assim, é posta à prova. Será que essa mulher sabe mesmo? Então, isso era meu. Então eu fui. Quando eu trabalhei na jurídica, primeiro eu trabalhava administrativamente e também trabalhava na rua. Não existe isso de só trabalhar administrativamente. E depois eu falei assim, bom, agora eu já sei como funciona a questão de protocolo, de arquivos, e agora eu vou estudar direito. Aí eu comecei a estudar direito, mas antes disso, antes de entrar na corporação, eu sempre estudei muito. Aí eu tinha um chefe que ele ficava assim, vem cá, qual é o curso que você não tem? Eu falei, gente, mas eu não fazia nada, então eu tinha que estudar. Eu levei a risca que meu pai falou, né? Eu tinha que estudar. Então, aí eu fiz direito, aí depois eu fui trabalhar na DIP, aí eu tive que estudar previdenciário, que o sistema previdenciário da corporação é completamente diferente de tudo que você pode imaginar. Tem leis de 76, de 1976, que eu falo assim, meu Deus, sabe? Não, mas tem uma lei lá em 1915 que saiu e o cara não é uma renovação, não tem. Então, eu falei assim, a gente tem que começar a organizar. Aí organizamos, fui arrumando e estudando previdenciário. Aí falei assim, bom, agora que eu estava, aí fiquei lá 4 anos, já era conhecida, todo mundo sabia como é que eu era, eu resolvendo problemas dos outros. Aí, olha, você vai ser transferida. Aí vai para a unidade prisional, que ninguém queria trabalhar. Falei, não, vou. Eu sou policial, eu trabalho em qualquer lugar. Eu não aceito o policial falar assim, não trabalho ali, não. Não, eu sou policial. Eu ganho igual os outros majores masculinos. Se eles vão, eu tenho que ir. Eu penso nisso. Mas você é mais braba, você faz, não. Muito pelo contrário, eu vou cheio de medo, mas eu vou. E aí fui trabalhar na unidade prisional, que trabalha com várias de execução penal. Eu falei, não, primeira coisa, me matriculei e fui trabalhar. Aí fiz várias execuções penais. Aí, quer dizer, cada lugar que eu ia fazendo um curso. Aí eu puxava, né, a disciplina, aí jornalista, fiz coach, fui fazendo. Mas jornalista, você fez faculdade? Não? Atualmente, o jornalismo ele não precisa de faculdade. É. Então, você fazendo o curso, você já se torna, mediante livros que eu tenho fisiculturia, eu fazia... na ordem, quando você faz a prova, quantos mandados de segurança eu respondi? Então, tá aqui, 3.000 e pouco mandados de segurança. Então, isso aí vai comprovando, né? Passar na ordem. Eu fui fazer, embora não pudesse, né, advogar. Na época que eu era da corporação, ativa, eu não podia advogar. Mas você podia fazer a prova. Eu fiz a prova. Então, eu fui me aperfeiçoando. Na medida que as coisas iam acontecendo, eu fui me aperfeiçoando. Aí, o que eu vou fazer quando eu sair daqui? Já tinha feito, porque quando eu entrei, o máximo era major. Então, eu cheguei ao topo. Alguns amigos ficaram. Se eu tivesse ficado,
Hoje eu seria tenente-coronel, porque o pessoal que estava abaixo de mim já foram promovidos agora. Aí eu seria tenente-coronel. Aí eu falei assim, não, vou embora, cheguei até o topo, já está na hora. Eu já não estava me vendo muito útil. Onde me colocaram, já não estava muito útil para a corporação. É que isso é importante, a gente tem que estar feliz onde a gente está. Sim, e eu assim, tipo assim, ó, você vai ficar travada, porque como eu gosto, é muito difícil, gente, olha, eu vou fazer um desabafo que eu nunca fiz assim em público. É muito difícil você fazer o que é certo. Acreditem, é muito difícil. Porque quando você faz errado, tem um montão de gente apoiando. Mas quando você faz o certo, eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? Quando você faz o certo, você encontra tanto obstáculos, tanto Tudo é difícil. empecilho, tudo é difícil. Então o cara procura te isolar, não tem que tirar essa mão. A sua luz incomoda. Quem tem luz incomoda. Né, as pessoas que vivem na sombra. Incomoda. E aí, o que aconteceu? Eu falei, não dá mais tempo, eu tenho que começar a ver. Aí, vou fazer coach. Coach, psicologia. Pós-graduação. Aí fui fazer. Aí, olha, eu vou fazer... Aí eu vou fazendo cursos, sabe? Vou fazendo curso. E aí, quando chegou em 2022, me chamaram para ser candidata a deputada estadual. Eu falei assim, gente, não vai dar certo. Isso não vai dar certo, porque eu não aceito determinadas coisas. E realmente não deu certo. Tem um processo, inclusive, ainda na justiça, porque eu vi muitas coisas erradas, entendeu? Não dá certo. Assim, e foi uma época difícil, teve pandemia, era uma época complicada, eles não valorizavam a mulher, porque muitos colocam a mulher só por colocar apoio financeiro, eles não dão. Uma cota. É só porque tem uma cota. Só. Não, vamos botar até uma cota. Muitas das vezes eu falo assim, o cara bota uma cota. Ó, obriga, o que não deveria ser assim, tem que ter uma lei para obrigar eles a contratar uma mulher. É feio isso, né? Sim. Tem que ser obrigado. Não, você é obrigada por mulheres. E assim, tudo bem, eu vou fazer, mas não quer dizer que eu vou ajudar. Entendeu? Mas abriu uma janela enorme para mim. Eu conheci pessoas maravilhosas. A Sandra foi uma, né, Sandra? Sim. Outras pessoas envolvidas. E quando eu comecei a contar a minha história, né, que hoje aqui eu resumi muita coisa, as pessoas começaram a se interessar. Eu falei assim, bom, então tem que começar. Então, gente, vocês vão se interessar por isso? Claro, é uma motivação. Poxa, você conseguiu superar muita coisa. Hoje em dia, storytelling está super na moda, porque, principalmente depois da pandemia, se tornou assim, necessário um incentivo, apoio para superar tudo que a gente passou e que a gente ainda sente. A saúde mental está muito abalada. E quando eu fui na última sessão que eu fui trabalhar, na última unidade, tinha os homens. E aí eu comecei a fazer reuniões com eles. E só que o homem, normalmente, ele não quer mostrar que ele está... estou com medo, eu estou triste, eu estou deprimido. Não, isso para eles é uma palavra difícil. E aí foi quando eu comecei a bolar uma forma de fazer uma mentoria, de fazer um tratamento utilizando personagem fictício. Porque eu não estava falando deles, eu estava falando do personagem. E normalmente, principalmente os homens, se interessam por super-heróis. Se interessa. E, não, chefe, eu também passei por uma situação dessa. E você conseguia entrar, chegar até onde eles estão. Né, o sofrimento, não, eu também passo por isso. Você criou primeiro para a terapia essa... Sim. Essa, como chama, analogia? Você criou primeiro analogia. Para a terapia, Sim, depois que você levou para a palestra. Sim, e aí deu super certo. Aí comecei a fazer lives, né? Ficava conversando e tal. E surgiu a ideia de fazer palestras. Eu falei, gente, eu nunca dei palestra na vida. Como é que faz isso? Não, vem cá. Aí fui fazer curso, aí outro curso, né? Fui fazer curso, outro curso.
e para dar, assim, uma palestra que as pessoas... que eu tenho uma habilidade, essa habilidade, de eu ver coisas que as pessoas normalmente não reparam. Então, quando, por exemplo, um personagem que eu gosto muito é o Batman. Eu me identifico com o Batman. E aí, quer dizer, o Batman, com 8 anos, perdeu os pais, e aí aquele trauma que ele ficou. E aí eu divido o Batman em 2 etapas. A etapa do trauma, a etapa que ele se preparou para surgir o Batman. Né? Então, o Batman é aquele cara sério, aquele cara, né, compenetrado, aquele cara... E tem o Bruce Wayne, que é totalmente diferente do Batman. As pessoas não se pararam para pensar nisso. Mas é. E aí eu vou, sabe, mostrando que a capacidade que o Batman teve em se preparar, né? Ele teve que se preparar para ser o Batman, o Bruce Wayne. Né? Embora ele tivesse dinheiro, qual é a finalidade dele? Não deixar que as outras pessoas passassem pelo que ele passou, né? Porque ele perdeu os pais. Então, você vai... Né? Eu conto do Capitão América. E, assim, o controle emocional... O controle emocional... ele, na verdade, ele não quer que ninguém morra. Tudo bem que ele esmaga o cara, mas ele não mata. Né? Diferente dos outros. Né? Então, eu falo bastante isso. E tem o último, que vai ser a palestra que eu vou dar, que eu estou montando, que eu vou falar do Homem Gavião, que agora ele virou, né, o novo Capitão América. Né? Só que ele tem um montão de traumas, porque ele é negro. O Capitão América era louro, os olhos verdes, ele era a cara do americano. Que, por acaso, você gosta muito dele também, sim, né? Sim, porque eu brinco, né, que todo super-herói é capitão. Eu falo, todo super-herói é capitão. Tem capitão gay, mas não tem mais já que é super-herói. E aí, ele tem todos os traumas. Ele era pobre, ele ficou muito tempo na vida errada, mas ele tinha uma sementinha lá dentro que colocaram. Então, quando chegou na hora que ele realmente foi afrontado, ele mudou e ajudou o Capitão América, né, a resolver umas situações lá. E, no final, no término, o Capitão América dá o escudo para ele e dá para ele ser o novo Capitão América. E aí, como é que ele faz isso? Ele substitui alguém tão carismático, né? Alguém que é a cara do americana, né? Aquele loiro, lindo, maravilhoso. E ele? Ele é negro, veio da pobreza. Né? Então, ele tem vários traumas. Né? Ele tenta imitar o capitão, e aí as pessoas não aceitam. Não aceitam. Olha, você não é o fulano. Né? E isso vai remoendo, até ao ponto dele chegar e falar assim, não, eu serei o Capitão América do meu jeito. E aí, em tese, ele está trabalhando essa situação, está sendo Capitão América. E é bacana a gente também falar dos medos, porque dos super-heróis, porque, na verdade, todo mundo tem medo, né? O que a gente precisa é enfrentar o medo, Sim. É superar o medo. E o medo, eles continuam. muitas vezes, ajuda, porque e eles é são forma de super-heróis. proteção. Eles são super-heróis. Eles conseguem superar o medo deles e eles conseguem ser super-heróis. Eu lembro, a primeira vez que eu entrei na academia de polícia, eu encontrei um sargento com uma tropa. E esse cara ele não gostava de policial feminina. Quando ele me viu, né, e eu, ou seja, perdida, né, primeiro dia perdida, que ele me viu, aí ele, oi, tudo bem? Tudo bem, está fazendo o que aqui? Eu falei assim, não, eu estou na academia. Ele botou a tropa em forma, tipo assim, você agora, a tropa é tua, está no seu comando. E como que eu ia fazer? Eu nunca tinha me deparado com aquela situação. Né? Tipo assim, está vendo aí? Você não sabe ser comandante. Entendeu? Eu falei assim, não, mas eu vou ser. Aí eu mandei a tropa ficar à vontade, descansar, ficar à vontade, mas era o medo de errar. É horrível. E a Vânia, ela também é CEO da agência de palestras Voz de Impacto. Inclusive, recentemente, ela organizou um evento bem bacana
onde os palestrantes dessa agência de palestra puderam se apresentar. Eu fui uma das palestrantes, parabéns pelo evento, foi muito bacana mesmo. Cíntia esteve lá também, né, não é isso? E se vocês quiserem, inclusive, contratar algum palestrante, ou até mesmo a Vânia como palestrante, vocês podem entrar em contato com ela. Fala aí, Vânia, teus contatos. Nós temos o próprio site do Vozes de Impacto, né? @.com, né? Vozes de Impacto. Tem o meu pessoal, que eu tenho no Instagram, que é Major Vânia Juliano, @.com, né? O pessoal coloca lá, mas Major Vânia Juliano já aparece, né? Não tem o .com.br. E tem lá eu coloco as informações, tem o Facebook, tem o Instagram, tem o TikTok, que agora é moda, é febre, né? E lá tem até o meu telefone, que alguém queira falar alguma coisa, passar algum e-mail. E tem a nossa empresa agora, né, que é Vozes de Impacto, onde a gente dá oportunidade às pessoas que querem ser palestrante, né, elas mostrarem o serviço delas. E eu confesso para vocês que não é fácil. Quando você entra naquele palco, que você vê aquele bando de gente olhando, fala, meu Deus. Mas Major Vânia arrasa sempre. Não, mas é tudo. É tudo o hábito. Vocês têm que entender que uma major, ela enfrenta muita coisa. E ela tem uma tropa que está sob o comando dela. O subordinado, a tropa. Então, comandar já é normal. Você está à frente da sua tropa, né? Você tem uma tropa. É muito ruim, por exemplo, eu fui fazer a chamada, eu era como tenente, 500 homens. A minha voz nem sobressaía. Então, eu tive que chamar o mais antigo aí. Se apresenta. Aí, ó, faz o seguinte, faz a chamada para mim. Porque eu não tinha voz. Ainda mais que eu estava bem novinha, né, assim, de comando. Então, mas essa proposta da agência de palestras Voz de Impacto é bem bacana, é bem interessante. Os palestrantes são de altíssimo nível e super recomendo que vocês entrem em contato para conversar e perguntar mais, né, sobre essa agência. Bom, agora vamos ouvir mais uma música. As duas músicas que eu escolhi hoje são músicas que se referem à superação. Então, a próxima música é Mais Uma Vez, escrito por Renato Russo e Flávio Venturini, mas nós vamos em 1986, mas nós vamos ouvir na voz de Renato Russo, na versão de 2003, que foi a versão que fez muito sucesso. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação. Alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis.
Olá, estamos de volta. Bom, agora a gente vai conversar aqui com a doutora Cíntia Mello. Cíntia, muito obrigada pela sua presença. A Major Vânia trouxe a Cíntia, acabei, né, de conhecê-la e já estou admirando aqui o currículo dela, a trajetória dela, e vocês com certeza vão admirá-la também. Obrigada, Sandra. Agradeço pelo convite, pela confiança sua, da Major Vânia, de terem me convidado para estar aqui. Eu sei que é um programa, um momento muito especial para você, e eu me sinto muito honrada de estar aqui nessa poltrona. Bom, então, a doutora Cíntia Mello é cientista, doutora em ciências e head na Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, uma das instituições de pesquisa mais respeitadas do país, onde lidera uma equipe com mais de 40 colaboradores em projeto de alto impacto. Sua trajetória é marcada pela combinação de excelência acadêmica, atuação estratégica na saúde pública e liderança científica, consolidando sua relevância tanto na produção de conhecimento quanto na formação de equipes de alta performance. Paralelamente à carreira científica, é especialista em desenvolvimento humano, baseado em evidências e idealizadora do programa Ciência do Sucesso, no qual investiga, com base em princípios científicos, os comportamentos e hábitos associados a resultados consistentes, bem como aqueles que comprometem o desempenho e a realização. Sua abordagem conecta ciência e prática para traduzir conhecimento em estratégias aplicáveis à vida pessoal e profissional, com foco em direção, disciplina e construção de resultados sustentáveis. É muito bacana você estar, né, como doutora, lá, cientista da Fiocruz, é uma instituição que eu admiro demais. Já levei meus filhos algumas vezes para participar de eventos, visitar o museu. Tem o museu aberto e tem museu... Tem a visitar o castelo, o Museu da Vida. Muito legal, passear lá dentro. Um passeio assim, muito gostoso, com criança, o trenzinho da ciência. Maravilhoso. É maravilhoso. E é de graça, gratuito. Está aberto todos os dias para a população, sábado e domingo também. E muita gente não sabe, né? Não sabe, é um passeio gostoso. Dá para você passar lá o dia todo passeando ali, debaixo daquelas árvores maravilhosas, e aprendendo. Eu sugiro que vocês até acompanhem os eventos que eles organizam, porque vale super a pena participar e, principalmente, levar as crianças. Exatamente. É muito bom, muito gostoso. Cíntia, conta para a gente, então, como que você decidiu se tornar cientista, qual a sua trajetória, como é que foi? Assim como a Vânia, né, eu nasci numa comunidade aqui no Rio de Janeiro. Infelizmente, é um percentual muito pequeno de pessoas que consegue sair, né, desse lugar, que consegue mudar a sua realidade. E eu tive a graça de conseguir. Então, com 16 anos, eu fui para a Fiocruz. Eu fui lá para fazer um estágio, eu tinha feito o 2º grau técnico e fui lá para fazer o estágio. E quando eu cheguei naquele lugar... Você fez o 2º grau técnico em quê? Laboratório, técnico de laboratório. E aí, quando eu cheguei naquele lugar, eu me apaixonei, assim. Eu falei, eu quero ficar aqui. É de se apaixonar mesmo. Eu falei, eu quero ficar aqui pro resto da minha vida. Porque eu sempre gostei muito de estudar. Eu falei, imagina um emprego que eu vou poder estudar todo o resto da minha vida. É aqui que eu quero ficar. E ali, assim, eu digo que eu fui muito ousada, porque eu tinha 16 anos, vindo de uma comunidade com questões, né, familiares, e eu falei, vou ser cientista da Fiocruz. E isso era uma distância muito grande naquele momento. Assim, era um abismo entre o lugar que eu estava e o lugar que eu tinha planejado ocupar. E eu acho que eu tive tanto foco, tanta determinação, que eu alcancei esse lugar.
Maravilha. E não foi rápido nem fácil, né? Foram 16 anos. 16 anos eu cheguei lá, com 16 anos eu cheguei, demorou 16 anos até eu alcançar aquele ponto que eu queria. Então, eu fui... E eu lembro que uma coisa que eu falo também hoje para as pessoas é você pensar no que você tem que fazer neste momento. Porque, às vezes, quando a gente pensa, nossa, isso é muito grande, isso dá medo, isso assusta. É melhor Então, um passo de cada vez. Exatamente. Então, eu precisava fazer faculdade. Então, eu vou estudar para o vestibular. Aí, eu consegui um pré-vestibular social e entrei no pré-vestibular. Então, eu ia pensando cada ponto, em cada etapa, né, sem me desesperar com aquele grande objetivo que eu tinha traçado. E eu fiz a faculdade, fiz o mestrado, fiz o doutorado e passei no concurso. E quando eu chego nesse lugar, que eu passo no concurso, eu digo que foi um chamado, assim, né, que eu começo a sentir essa vontade de falar para as pessoas, porque eu pensei assim, gente, deu certo, consegui. E aí eu comecei a sentir essa vontade de falar para as pessoas. E essa voz, ela ficou por muito tempo e eu querendo abafar, sabe? Essa voz assim dentro de mim. E aí os anos foram passando e eu fingindo que não estava ouvindo, deixa para lá, até que eu assumi a chefia do laboratório. E, assim, uma das maiores unidades da Fiocruz, tradicional. E aí, nesse momento, realmente, eu falei assim, olha, eu não posso mais me calar. Eu tenho que falar. E as pessoas sempre falavam para mim assim, você é uma inspiração, você é um exemplo para mim. E eu pensava, gente, eu quero falar para as pessoas que isso é possível, que é possível você alcançar os seus objetivos, os seus sonhos. Certeza. É possível, independente do lugar que você saiu, é possível você chegar aonde você quiser. E aí, quando eu decidi, né, que eu ia palestrar, eu ia falar isso para as pessoas, de alguma maneira, eu comecei a estudar, porque cientista é assim, né? A gente tem que estudar para tudo. Eu comecei a estudar e comecei a duas coisas, a identificar quais eram as características que são comprovadas cientificamente, que são conectadas com o sucesso. Quais são as características, quais são os comportamentos, as habilidades que têm comprovação científica, né? Porque eu não queria ir ali e só falar da minha vida. Eu queria ter algo mais. Só a minha vida era o começo, mas eu entendi que eu precisava de algo mais para dar mais robustez à minha fala. E eu comecei a estudar e comecei a ver também, Sandra, que muita coisa que eu tinha feito era o que estava escrito ali. Aí eu comecei a ver, nossa, por isso que deu certo. Porque naquele momento, muitas vezes eu fiz de maneira intuitiva. Isso que eu ia falar. Eu fiz de maneira intuitiva. E depois eu fui vendo que era realmente aquilo que é comprovado, né, que os estudos mostram, orientam para fazer. Que aconteça. Isso, exatamente. Que aconteceu. Uma história que eu sempre conto é quando eu fui estudar para o mestrado, assim, era um conteúdo muito, muito extenso. E aí eu comecei a estudar 8 meses antes. Falei, eu não vou ficar desesperada, eu vou estudar 8 meses antes. E aí eu tinha uma rotina. Eu ia para casa, chegava em casa, de segunda a sexta, chegava em casa, eu ia pro meu quarto, eu estudava 2 horas contadas no relógio. Se alguém me chamasse, eu parava o cronômetro. 2 horas contadas no relógio e depois eu só poderia assistir. Eu estava passando a novela Caminho das Índias. E eu estava viciada nessa novela. E eu Eu só podia assistir Caminho das Índias se eu tivesse estudado as 2 horas. E aí eu tinha que estudar, eu tinha que cumprir para ir assistir as minhas 2 horas. E depois, lendo o livro O Poder do Hábito, isso é exatamente o que o autor fala. Né? Você tem aquela ação e você tem uma recompensa, se dá uma recompensa depois. Exatamente. Essa é uma estratégia para criar um hábito, para você conseguir. Amarelo, né? Eu adoro esse livro. Maravilhoso. E eu comecei a perceber isso, que muita coisa que eu tinha feito era o que estavam ali e comecei a descobrir novas coisas.
E aí eu comecei a estruturar a palestra, que eu falo que é a ciência do sucesso, estruturar esse programa, onde eu ensino quais são os comportamentos, as características, as habilidades que estão conectadas com o sucesso. Que bacana, muito bacana mesmo. Obrigada. E como eu falo muito sobre desenvolvimento de carreira, e aí eu fui para o corporativo, né, para iniciar a palestra no mundo corporativo. Fui estudar, fazer uma formação específica para ser palestrante, porque é o que eu estava falando com a Vânia, cada formato é uma comunicação diferente, né? Porque a gente pensa assim, é só falar. Mas cada formato é uma comunicação diferente. Quando eu vou falar dos meus resultados, né, de um artigo, é uma comunicação completamente diferente. Com certeza. Né? A gente conversando aqui é diferente de estar num palco, numa palestra. Exatamente. Então, Por isso que é importante a gente estar sempre fazendo palestras. Porque, por exemplo, como eu percebo, se você vai fazer uma palestra no mês das mulheres, a sua palestra acaba sendo um pouco diferente, porque você vai procurar abordar mais as mulheres. Sim. Se a palestra for no mês das mães, aí a gente vai procurar trazer, muitas vezes, exemplos referente às mães. Então, assim, é interessante isso, porque a gente consegue pegar o mesmo assunto e abordar de diversas formas. Exatamente. Eu fiz agora uma palestra em um evento de mulheres e o tema era assim para ser um momento de descanso, um momento de desfrutar. E eu falei sobre planejamento e eu coloquei o planejamento como uma ferramenta que traz leveza para a vida, porque a gente traz ordem, a gente traz direção. Então, é justamente isso que você falou. Eu fui num evento, né, que era para as pessoas, a proposta era que as pessoas desfrutassem, descansassem. Então, eu trouxe esses aspectos, mas com um aspecto de leveza, sem cobrança, sem pressão. E aí, quando a gente vai para um outro, né, momento, uma empresa, que a gente tem que ali ser mais enérgico, né, de motivar as pessoas, né, de trazer as pessoas ali para quererem agir, para despertar um senso de propósito, impacto, exatamente. A gente atualiza, a gente organiza ali para ter aquela linguagem. É verdade, muito legal. Você já está há quanto tempo na Fiocruz? Meu Deus, vou falar a minha idade? São 20 anos. 20 anos? 20 anos? É. Nossa, já tem bastante tempo. Tem muito tempo. E é um lugar assim que eu sou apaixonada. Mas nesses 20 anos, você sempre esteve nessa mesma área ou você passou por outras áreas dentro da Fiocruz? Eu passei por diferentes setores, mas sempre com o mesmo foco de doenças infecciosas. Então, sempre nesse mesmo aspecto, mas passei por diferentes setores. Tanto que eu trabalhei no hospital inicialmente, agora eu estou numa unidade de pesquisa básica, mas já andei em diversas unidades, né, em poucas unidades, mas sempre com o mesmo foco. A ciência, geralmente, ela é uma carreira mais longa, né? Você gasta muito tempo estudando o mesmo tema, investindo. Esforço, atenção, tempo. Isso. E você é palestrante também dentro da Fiocruz? Você dá treinamentos? Não sobre desenvolvimento pessoal, né? Na Fiocruz eu oriento alunos que estão fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, sou docente do programa de pós-graduação, e isso envolve dar aulas de temas técnicos. Então, por isso que eu falei, né? Cada ambiente é uma linguagem diferente. Isso envolve dar aulas de temas técnicos falando de sucesso, falando com esse foco de desenvolvimento pessoal, atualmente como palestrante no mundo corporativo. Corporativo? Isso. E você dá palestras em empresas também? Isso, exatamente. Empresas. As empresas têm uma agenda de treinamentos e eles sempre, dependendo da situação, do momento, do clima organizacional, eles escolhem diferentes temas para levar para os funcionários e
nesse momento, né? Especialmente nesse momento que a gente entra com as nossas palestras. Mas eu gosto muito de falar com mulheres também, com jovens. Você também dá palestra em escolas? Eu vou na minha, olha isso, eu fui de uma igreja, né, há alguns anos, durante a minha adolescência ali, quando eu morava ainda na comunidade, e eu vou falar com os jovens de lá. Nossa, E aí, que quando eu recebi esse bacana. convite, assim, eu fiquei muito feliz, porque realmente eu acho que quando as pessoas que te conhecem de perto, elas reconhecem a sua mudança e a sua trajetória, eu acho que Você vira inspiração, exatamente, vira exemplo. exatamente, assim, eu acho que é o maior reconhecimento, porque é aquela pessoa que realmente ela pode validar, ela está do seu lado, né? É o maior reconhecimento que você pode ter. Eu vou conseguir, isso. E aí eu fiquei muito feliz assim com esse convite e estou assim numa expectativa mesmo, sabe, de voltar lá e de poder estimular esses jovens, de poder falar é possível. Eu estava aí, né, há alguns anos atrás eu estava aí, hoje eu estou aqui. Sonha mesmo, sonha alto, sonha grande. E ajudá-los. Como é que você pode organizar isso? Como é que você pode fazer para que isso seja realidade? Né? Como é que você pode pensar? Quais são os hábitos que você pode ter para transformar isso em realidade e não ficar só na motivação? E eu estou assim numa expectativa muito grande para esse momento. Acho que vai ser um momento assim que eu vou me emocionar muito, sabe? Com certeza. E você teve pessoas assim na sua trajetória que assim te ajudaram muito, tua família, amigos? A minha mãe, né, como a Vânia falou, o pai dela tinha frase, a minha mãe também tinha. Sempre tem uma frase. Sempre tem uma frase. E aí eu lembro que a minha mãe, todos os dias, ela me levava para a escola, me buscava, e ela ia falando isso para mim. Ela falava assim: você vai estudar, você vai se formar, você vai ter um emprego e você vai ser independente. É bem parecida, né? Bem parecido. Bem parecido. E ela falava isso, assim, porque na época meu pai tinha questões com álcool, então, obviamente, reverberava muito na família e nela também, né? E ela falava isso: você vai estudar, você vai ser independente. Você vai estudar, você vai trabalhar. E todos os dias ela falava isso. Hoje a gente brinca lá em casa que ela fez lavagem cerebral. Então, assim, a primeira incentivadora foi a minha mãe. Em casa, a gente sempre teve esse ambiente de estímulo ao estudo, né, de valorização do estudo. Essa era a nossa prioridade. E com tudo ali, com toda aquela situação caótica que a gente vivia, né, por conta ali da questão do vício, a questão que acaba você afetando a vida financeira também, Sim, né? sim. Enfim, com toda essa questão caótica, a minha mãe ela conseguia ali criar um ambiente que fosse propício para a gente estudar. Sabe? Então, a minha mãe foi a minha primeira incentivadora. Ela foi minha primeira coach. Ela procurava proteger vocês do caos. Isso, exatamente, exatamente. E ela foi assim, ela foi muito feliz, ela conseguiu, viu? E ao longo da minha trajetória, né, no trabalho, na faculdade, eu digo que eu tive muitos anjos na minha vida. Pessoas que abrem a porta, né? Porque a gente não chega em lugar nenhum sozinho. Exatamente. A gente precisa de alguém para dar a mão e puxar, sabe? Como você está fazendo uma trilha, às vezes, aí você chegou lá em cima, você dá a mão e você puxa o outro. Então, a gente sempre precisa dessas pessoas. E, graças a Deus, assim, eu encontrei essas pessoas que viam a minha vontade, viam o meu desejo, né, de crescer e abriam as portas para mim e me davam a mão e me davam oportunidades. Então, assim, sou muito grata por ter encontrado muitas pessoas assim boas no meu caminho. E fala para a gente os seus contatos, caso os nossos ouvintes queiram saber um pouco mais da sua trajetória e também dos seus serviços como palestrante. Você faz parte do Vozes de Impacto, né? Sim. Mas eles também podem estar entrando em contato com você para qualquer outro projeto. Sim. Porque esse projeto seu é bem interessante e acho que vale a pena você passar os seus contatos. Obrigada. É uma coisa que ressoa muito comigo, né? Eu sempre penso isso. Eu não consigo fazer algo que não ressoe comigo.
E falar sobre isso, falar sobre sucesso, falar sobre alcançar os seus objetivos é algo que ressoa muito comigo. E eu acho que eu faço com muita paixão por isso, né? Meu Instagram é @CintiaXmelo, CINTIA, Xmelo com 2 L's. Meu e-mail é palestras.cintiamelo com 2 L's, @gmail.com. Só me procurar lá. Você pode repetir? Claro. O Instagram, @CintiaXmelo, CINTIA, Xmelo com 2 L's. E o e-mail palestras.cintiamelo@gmail.com. Você tem mais alguma consideração para colocar? Alguma sugestão? Um conselho para os nossos ouvintes? Para futuros cientistas? Eu quero muito agradecer, estou muito feliz de estar aqui e dizer para a gente não se limitar. O lugar de onde você saiu não define onde você vai chegar. Não, as situações que você vive não podem limitar os teus objetivos, os teus sonhos. É possível alcançar o sucesso, existe um método para isso, e é sobre isso que eu falo. E eu desejo muito que todas as pessoas que estão nos assistindo alcancem o seu sucesso. Bacana, bacana. Obrigada. Eu tenho uma frase de impacto. Você gostaria de falar uma frase de impacto? Eu vou falar uma frase aqui hoje. Pode falar. Que tem muito a ver com vocês, né? Você quer pensar numa frase de impacto? Pensa aí que eu... Bom, vamos falar aqui agora, voltar aqui com a Major Vânia. Major Vânia, tem mais alguma consideração, mais um conselho? Tenho sim. Primeiro eu tenho que só justificar, fazer uma ratificação, que eu falei Gavião, mas é o Falcão. Tá? Porque eu fico assistindo vários filmes de super-heróis para ver a vida, eu acabei confundindo, tá? Então, ele, o Falcão, que ele passa a ser o novo Capitão América, né? E o lugar que eu resolvi estar, que muitas das vezes as pessoas acham que não é o seu lugar de direito, eu vi você falando que, não, eu fui para lá, eu resolvi ficar, é o lugar que eu escolhi estar. Mas, independente disso, você tem que estar com a sua inteligência emocional muito afiada, porque vai ter um montão de pessoas que vão dizer que você não é capaz de estar ali. E é isso que eu acho que todas nós aqui fazemos. Nós mostramos que é possível. Então, hoje eu estou no lugar que eu escolhi estar. E esse lugar, ele pode mudar a qualquer momento, porque eu não vou parar. Porque a nossa vida não para. Enquanto nós tivermos o coração batendo, respirando, a gente vai evoluindo. E nós somos exemplos vivos de que é possível a gente alcançar. Basta a gente querer e se esforçar. Maravilha, maravilha. Cíntia. Tem uma frase que eu sempre falo, eu pensei aqui em várias, mas eu acho que essa é a frase da ciência do sucesso. Não existe sucesso sem planejamento. Não existe sucesso sem você determinar um foco, um objetivo. Então, trace o seu objetivo, determine o seu foco e vá, sem olhar para o lado, sem olhar para trás, vá em direção a ele. Bacana, muito bacana. Bom, eu trouxe uma frase que é impressionante como que combina com as minhas duas convidadas, que é a seguinte: nunca deixe que alguém diga o que você não pode fazer. Descubra por conta própria do que você é realmente capaz, use e abuse da sua garra. Então, assim, a gente aqui percebe o quanto que vocês acreditaram em vocês mesmas e souberam que realmente vocês eram capazes e com toda a garra vocês foram atrás dos seus objetivos. Então, parabéns a vocês duas. Foi muito bom receber vocês. Eu que agradeço. Bom, a gente ainda tem um tempinho. Eu queria saber o seguinte:
Vânia, você tem alguma pergunta para a Cíntia? Tenho. Quando ela disse que ela foi para lá, porque aconteceu comigo, né? Porque à medida que você vai evoluindo, vai conquistando, né, postos, no meu caso, né, as pessoas vão te desafiando para ver se você realmente é capaz. Então, você falou que foi aos 16 anos. Ficou um tempo e depois você começou a estudar e foi fazendo concurso. Não existiu esse lance assim, das pessoas desacreditarem, ficarem testando para ver se é aquilo mesmo, a dificuldade de aceitar que você subiu, alcançou um posto acima, um local acima? Nossa, existiu. Eu lembro assim de um momento muito específico. Quando eu fui apresentar o meu projeto de mestrado. Estava entrando no mestrado e eu acho que ali muitas pessoas pensavam assim: será que ela vai dar conta disso? E eu lembro que assim o auditório estava cheio e, e eu sentia isso. Era um teste, sabe? Era um teste. Vieram pessoas de outros setores ali para ver eu apresentando. Vamos ver se ela vai conseguir defender isso. E aí eu apresentei ali o projeto assim com muita, sabe, com muita força, ali, com muita propriedade. Eu estava assim inspirada nesse dia e estudada também, né? E eu acho que ali rompeu uma coisa. Ali eles falaram assim, ela é boa. Ali rompeu, mas existe, com certeza existe. Cíntia, você quer perguntar alguma coisa para a Major Vânia? Vânia, eu sou uma admiradora da Vânia. Somos. Assim, essa mulher quando sobe no palco, assim, ela realmente entra assim com um poder, com uma presença enorme. Vânia, fala dos seus personagens. Eu não sei quais são todos os personagens que você tem, que você trabalha. Você já falou do Batman, eu já vi sua palestra do Capitão América e agora o Falcão. Na verdade, eu escolho o super-herói que fala sobre aquele tema. Se eu for falar com mulheres, eu vou trazer a Mulher Maravilha, vou trazer a Mulher Gato, que, embora ela não seja uma heroína, mas ela tem também a história dela, tem a Viúva Negra, porque todas elas, para chegarem até onde elas chegaram, elas passaram por dificuldades. Então, a ideia é mostrar para elas que, embora você encontre vários obstáculos, você, se quiser, e você tiver toda uma resiliência, tiver todo um planejamento, você consegue alcançar o que você deseja. Tá? Acho que o foco você mira naquela faixa e chega lá e vai ter outra faixa mais à frente. Então, cada personagem tem a sua história. Tem o Aquaman, que ele não assim entendia, não se via como rei. Então, cada personagem tem uma história. Então, fico estudando, eu vejo o filme, tem alguma diferença entre o filme e os quadrinhos, né? E você percebe, assim, a Mulher Maravilha, o que ela teve que deixar de fazer, que abrir mão para ela ser a Mulher Maravilha. Então, ela tem várias coisas. Por exemplo, você falou que gostava de ver uma novela e que você não via porque você estava estudando, estava com a atenção voltada para o estudo. Eu, simplesmente, eu tirei a minha TV a cabo, porque eu gosto muito de ver filmes, né? Eu sou cinéfila, eu gosto, para não poder perder o foco. E a primeira prova, assim, talvez que seja uma das mais difíceis, foi a prova da ordem. Assim, não, tem que passar de primeira. Então, o meu filho ficava assim, mãe, para de estudar, mãe. Mas eu estudava o dia inteiro. E você não precisava passar, você não precisava da ordem, né? Teoricamente. Não. Você fez porque você realmente queria, era um objetivo. Era um desafio. Foi um desafio. E eu tenho uma história engraçada nesse desafio. Eu era representante da turma de Direito e eu já trabalhava na seção jurídica, no departamento jurídico, e tinha um rapaz que era da minha turma, mas ele era meio assim, né? Não sabia bem o que ele queria. Um dia eu estava sentada com ele no escritório
Entrou uma senhora, um caso que ela tinha lá, aí ele falou assim, boa tarde, eu sou o doutor fulano de tal, essa aqui é a minha amiga Vânia. Ué, mas por que eu não sou doutora fulana de tal? Aí quando a mulher saiu, eu que expliquei o que a mulher tinha que fazer, aí eu falei, não entendi, por que você é o doutor fulano e eu sou a Vânia? Não, porque você não fez a prova da ordem. Não mexe com quem tá. Aí eu falei assim, gente, mas eu não podia advogar, né? Porque eu não podia. Eu falei assim, não, mas eu vou fazer essa prova. Aí ele foi um incentivo reverso. Eu fui lá e fiz a prova e passei. Que bacana. Mas também poderia ser útil, como pode ainda ser útil, em algum momento da sua vida. Tudo vale a pena. Sim. E realmente muito interessante essa questão que você colocou. Você conseguiu ganhar mais autoridade. Sim, eu trabalhava com direito, porque eu sou assim, uma advogada meio fora do padrão. Porque um professor falou assim, você não precisa ficar falando latim. O seu cliente tem que te entender. Não precisa você falar palavras difíceis. Você tem que passar a mensagem. E eu gravei isso. Então, eu falo bem de uma forma popular, eu converso, eu brinco. E essa questão de passar na ordem, para mim, não era tão importante. Porque eu já fazia o serviço de advogada, justamente de assistente jurídica, há 10 anos. Eu fazia antes de ser formada. Entendeu? Então, essa não é uma prioridade para a gente que é militar, porque nós não podemos advogar. Mas quando ele falou isso me magoou bastante, viu? Eu veio para o coração. Eu veio para o coração. Não, mas você não é advogada. Você não é doutora Vânia, porque você não fez a prova da ordem. Use e abuse da sua garra. Bom, muito obrigada pela presença de vocês. Fiquei muito feliz em recebê-las. E sugiro aos nossos queridos ouvintes que vocês acessem o Instagram da Rádio Tropical Web Brasil, deixem lá os seus comentários, as suas curtidas, acessem o Facebook e também, se você perdeu algum programa ou queira assistir novamente algum programa, acessem o perfil do YouTube da Rádio Tropical Web Brasil. E aguardamos vocês na próxima semana. E também lembrando que vocês podem deixar mensagens para a gente, sugestões, pelo WhatsApp da Rádio Tropical Web Brasil, que é 21 97159 1211. Espero vocês na próxima terça-feira. Rádio Tropical Web Brasil. Você conectado ao mundo e o mundo ligado em você.